Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a biosfera. Então acompanhe comigo. Quando nós falamos de biosfera, tem que ter em sua mente que nós estamos falando do planeta Terra. E o nosso planeta apresenta muitos ecossistemas. Mas o que é ecossistema mesmo? Ecossistema é quando eu tenho componentes vivos e não vivos interagindo entre si. Então dê uma olhadinha. Os componentes vivos constituem os seres vivos de um determinado ambiente. E os componentes não vivos são como as rochas, a água, o ar e até a luz do sol. Vamos dar uma olhada nessa imagem? Nós temos um elefante vivendo num determinado ecossistema, um local do nosso planeta Terra, da biosfera. Então, esse elefante, ele é vivo, ele respira, ele se reproduz, ele come, interage com o ambiente. Então, ele é um componente vivo. Já nesse ambiente, eu posso ter o quê? O ar. Isso mesmo, o ar que ele respira. Então, esse ar não come, não cresce, não se desenvolve e não se reproduz. Então, o ar é não vivo. É um componente não vivo. Quando esse elefante respira esse ar para sobreviver, eles estão interagindo entre si, num determinado espaço. Então eu chamo essa região de ecossistema. Os fatores bióticos são todos aqueles elementos vivos. Então a gente pode falar elementos vivos, componentes vivos ou fatores bióticos. Bio significa vida. Então, os fatores bióticos são todos aqueles seres vivos de um determinado ambiente. Ou seja, todos os seres animais, vegetais e de outros grupos que podem viver naquela localidade, tanto na água, quanto na terra, quanto no ar. Nessa imagem, a gente tem uma ilustração de plantas, um exemplo de ser vivo, ou seja, um fator biótico. Já nessa imagem, nós temos, olha que linda, que azulzinha, é a água. A água não se reproduz, a água não come, a água não tem estímulos, não responde a estímulos ambientais. Então, é um fator não vivo, também chamado de fatores abióticos. Se bio é vida, a na frente, o prefixo a significa não, negação, não vida. Então, os fatores abióticos são todos os elementos não vivos de um determinado ambiente, tais como a luz do sol, a umidade, a pressão atmosférica, os nutrientes, o ar, a água e a temperatura, que pode ser a temperatura da água ou a própria temperatura do ambiente. Então, as interações entre os seres vivos acontecem tanto entre indivíduos de uma mesma espécie, quanto entre seres vivos de espécies diferentes. Nessa imagem, a gente tem uma ave chamada galito. Essa ave interage com o ambiente, ou seja, está num ecossistema. Ele é vivo. A água, o ar, o solo não estão vivos. Quando ele se relaciona com aves da mesma espécie, ele está fazendo interações. E quando ele vai comer algum inseto, ele está tendo interações com espécies diferentes. Os locais de um ecossistema em que um ser vivo vive e pode ser encontrado, então nós chamamos de habitat. Então o ecossistema ele é muito amplo, ele é muito grande e nós temos que saber o local mais específico onde eu encontro essa espécie animal ou vegetal. Nós chamamos de habitat. Nesse local, esse ser vai se alimentar, vai se reproduzir e vai se abrigar. Nesse caso, nós temos o galito macho e fêmea interagindo entre si e com o ambiente, né? Então, esse ambiente onde ele vive é o seu habitat. Nesse vídeo, nós falamos sobre a biosfera. Espero que vocês tenham gostado e até breve.